Olha, o apagão que aconteceu em Santo André há pouco tempo não foi só sobre ficar no escuro, não. Aquilo ali foi o estopim de uma crise bem maior que chegou a ameaçar a saúde da cidade inteira. E o que isso revelou? Uma falha sistêmica, uma coisa muito mais profunda. Vamos entender juntos como uma coisa levou à outra. 72 mil. Pensa nesse número. É a quantidade de casas e comércios que de repente ficaram sem luz. Já é um impacto gigante, né? Mas o que assusta de verdade é que essa foi só a primeira peça de um dominó que foi caindo, uma falha levando a outra e afetando a cidade toda em cascata. Bom, para a gente entender essa história direito, a nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, a crise imediata. Depois, a gente vê esse efeito dominó. Na sequência, um diagnóstico do sistema, para entender o porquê das falhas. Aí vamos comparar os investimentos com o que a cidade realmente precisa. E por fim, pensar nos caminhos para uma cidade mais forte, mais resiliente. Então vamos começar pelo começo. A crise imediata. É fundamental entender que não foi só uma piscadinha na luz, sabe? Foi um apagão que durou, que se estendeu e que abriu uma janela, escancarou mesmo a fragilidade de toda a infraestrutura de energia da cidade. Basicamente, o que rolou foi o seguinte: as redes elétricas que já eram bem frágeis simplesmente não deram conta dos ventos fortes. E aqui está o ponto principal. Vento forte não é exatamente uma novidade, né? A incapacidade do sistema de lidar com um evento do clima que era totalmente previsível mostrou uma falta de preparo, uma falta de resiliência muito séria. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise, o tal do efeito dominó urbano. Porque, como eu disse, o problema não parou na falta de luz. A falha em um único sistema deu início a uma reação em cadeia super perigosa. Pense um pouco. O que acontece quando acaba a luz e logo depois a água para de sair da torneira? Essa pergunta simples já mostra como os serviços da cidade que a gente acha que estão sempre garantidos, na verdade, estão conectados de um jeito bem perigoso. A sequência do desastre é bem clara e, olha, é alarmante. Primeiro, as redes elétricas frágeis vão para o chão. Sem energia, as bombas que cuidam da água e do esgoto simplesmente desligam. E o resultado? Esgoto bruto sem tratamento nenhum, jogado direto nos rios de onde a cidade pega sua água. O ponto crucial aqui é o seguinte: essa reação em cadeia não foi só um transtorno. Isso criou um risco real, direto e muito grave para a saúde pública. A gente está falando de contaminação da água que chega na casa das pessoas. Ok, agora que a gente entendeu o tamanho do problema, vamos investigar as causas. Nessa parte, a gente vai fazer um diagnóstico do sistema. Vamos colocar lado a lado os investimentos que a cidade faz e as suas falhas mais críticas. Esse quadro aqui mostra um contraste que diz muita coisa. De um lado, você vê investimentos que parecem modernos. Iluminação de LED, 50 milhões de dólares em saneamento, até inteligência artificial para monitorar a enchente. Legal, né? Mas, na hora que a crise bateu, a base de tudo falhou. Porque, pensa bem, de que adianta ter lâmpada de LED se a rede elétrica que alimenta ela desaba? Para que serve um investimento gigante em saneamento se as bombas param por falta de gerador e jogam esgoto no rio? A crise deixou claro que os investimentos não estavam focados no que é essencial, a resiliência do sistema. E isso tudo nos leva para um jeito de pensar antigo, sabe? Ultrapassado. A ideia de que a gente pode usar os rios para se livrar do esgoto se mostrou uma catástrofe. Na realidade da crise, isso gera um ciclo vicioso. Você contamina justamente a fonte de água que a cidade precisa tratar e beber. Vira literalmente um esgoto a céu aberto. Com esse diagnóstico feito, vamos para a parte do dinheiro. E aqui a gente vai ver como o orçamento da cidade parece totalmente desconectado das suas necessidades mais urgentes de sobrevivência e de resiliência. 5 bilhões de reais. Esse é o valor do orçamento previsto para Santo André em 2025. Com uma grana dessa, a gente esperaria que os serviços mais básicos estivessem blindados, né? Que a cidade estar preparada para crises fosse uma prioridade. Mas é aí que os números contam uma história bem diferente. E aqui a história fica bem preocupante. Mesmo com essa crise toda de saneamento e saúde pública que a gente acabou de ver, o orçamento de 2025 propõe cortar dinheiro justamente nessas áreas. Uma redução de 27% em saneamento e 20% em saúde. É uma decisão que vai totalmente na contramão do que é preciso, mostra que as prioridades talvez não estejam no lugar certo. E tem uma ironia bem cruel nisso tudo. O programa Sanear é um projeto super importante, inovador, de longo prazo. Só que ele depende de uma coisinha básica que, como a gente viu, não existe. Uma rede de energia estável, confiável. Então de que adianta ter um programa super avançado se a base onde ele funciona pode desmoronar a qualquer momento? Bom, depois de entender o problema, as causas, a gente chega na parte mais importante. E agora?
quais são os caminhos para a resiliência? O que dá para fazer para uma crise como essa não acontecer de novo? A ideia principal aqui é o que se chama de resiliência sistêmica. A solução não é ficar botando remendo, um curativo, depois que a ferida já abriu. O negócio é redesenhar os sistemas para que eles sejam conectados, sim, mas também autossuficientes, capazes de aguentar o tranco de absorver um choque, como a tempestade, sem que a cidade inteira entre em colapso. E existem soluções concretas e urgentes. Primeiro, na energia. Precisa ampliar parcerias para gerar energia limpa, como a solar, e criar estações menores, que funcionem sozinhas, sem depender da rede principal. Segundo, na distribuição. É crucial investir em redes inteligentes, principalmente na periferia. E por último, no monitoramento. A cidade já tem um sistema premiado que usa inteligência artificial e vigia tudo 24 horas. Ele precisa ser usado em todo o seu potencial para prever e evitar crises como essa. A mensagem final é essa, e essa citação resume tudo com perfeição. A crise prova precisamos de resiliência sistêmica, não de remendos. O apagão em Santo André não foi um acidente, foi um alerta, um ensaio do que pode vir. A questão agora não é se uma crise assim vai acontecer de novo, mas se as decisões sobre o futuro da cidade vão ser baseadas em soluções de verdade ou em mais um monte de remendos.